Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Falcão, sou advogado aqui em Olinda, Pernambuco. Hoje nós vamos trazer para vocês, conforme prometido a muitos, uma explicação sobre a ação do PASEP, em que muitas pessoas estão com dúvidas e que geralmente nós fazemos essa reunião presencial para que a gente possa estar tirando as dúvidas, está passando aí todas as informações necessárias com relação a essa ação, que vários servidores públicos estão interessados, no entanto tem várias dúvidas e receios que são normais para estarem ajuizando essa ação. Então hoje a gente vai estar gravando esse vídeo com todas as informações necessárias a vocês saberem com relação a essa ação. A gente vai estar passando aí para vocês toda a questão da documentação necessária para ajuizar a ação. A gente vai estar passando aí para vocês todo o trâmite dessa ação no Tribunal de Justiça, na juíza de primeiro grau, como é que se faz essa tramitação. A gente vai passar para vocês também quais são os riscos de interpor essa ação aí na Justiça, certo? Quais são os benefícios de estar propondo essa ação na Justiça e o porquê de a gente estar propondo essa ação na Justiça. Certo, pessoal? Uma das informações, gente, que a gente precisa estar passando para todo mundo e é primordial é de que essa ação ela é exclusiva para servidores públicos. Ela é uma ação do PASEP, ela não é uma ação de PIS, certo? Tem muitas pessoas que nos procuram achando que a ação ela corresponde ao PIS também. Não, ela é uma ação exclusiva para servidores públicos aposentados, certo? Que tiveram um ingresso na carreira pública anterior à Constituição de 1988, tá? Essa Constituição ela foi promulgada em outubro de 1988, então as pessoas que ingressaram na carreira pública antes da promulgação da Constituição em outubro de 1988 têm direito a estar ingressando com essa ação na Justiça para essa revisão de seu saldo do PASEP. Certo? Lembrando que os servidores necessitam estarem aposentados para ingressar com essa ação em via judicial. Certo, pessoal? Passadas essas informações, a gente passa aí para vocês a lista de documentos necessários que vocês vão precisar trazer para o nosso escritório, além disso, os documentos adicionais que o nosso escritório vai fornecer a vocês para que sejam assinados. Certo? O documento principal para essa ação é essa microfilmagem do PASEP. Essa microfilmagem se trata de um documento que traz o extrato correspondente aos anos de 1970, quando foi instituído o PASEP, ao ano de 2000. Essa microfilmagem ela é solicitada de Brasília pelo Banco do Brasil e demora uma média de 30 a 60 dias para ser disponibilizado pelo banco. Muitos de nossos clientes nos trazem o extrato posterior ao ano de 2000. Nós não temos interesse nesse extrato até então. O nosso foco é nessa microfilmagem do PASEP, que se trata das movimentações do PASEP anteriores ao ano de 2000, certo? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que é essa microfilmagem para que vocês tenham o conhecimento visual de como é esse extrato, tá certo? Além da microfilmagem, a gente solicita um comprovante de residência, o ato da aposentadoria, certo? Que é a publicação da portaria de aposentadoria do servidor, uma cópia da cédula de identidade, da carteira de habilitação e os 3 últimos contra-cheques. Lembrando que esses 3 últimos contra-cheques são os 3 últimos contra-cheques vigentes, não são os 3 últimos contra-cheques enquanto vocês estavam ativos no serviço público. São os 3 últimos contra-cheques vigentes, já depois de aposentados. Os documentos adicionais que são dispostos pelo nosso escritório são a procuração, a declaração de hipossuficiência e o nosso contrato. Lembramos que, no caminhar da ação, novas solicitações documentais podem surgir por parte do juiz. E aí, a gente vai repassar essa solicitação ao cliente para que ele providencie e nos passe essa documentação a ser apresentada em juízo, certo?
Como eu falei para vocês, eu vou apresentar mais ou menos como é que funciona essa microfilmagem para que vocês tenham conhecimento visual e entendam o que é o objeto da nossa ação. Essa microfilmagem ela vem assim, são várias folhas, um bloco de folhas, vem de 1970 para frente. E ela é apresentada da seguinte forma: data, histórico, documento e débito e crédito. São as 4 abas que a gente pode perceber que existem nessa microfilmagem. Desculpe dar as costas, mas aqui vai ter uma aba até débito e crédito, de data para frente até débito e crédito. É uma outra aba de data e débito e crédito. São 3 abas que a gente pode perceber. E nessa linha de microfilmagem, vocês vão receber mais linhas quando vocês receberem o extrato. Quando nós formos analisar esse extrato do servidor, nós percebemos que existem, dentro desses valores que foram debitados e creditados, existem valores positivos após o número especificado de valor. Vocês vão ver que tem um mais ou um menos. E aí a gente questionou por que existiam valores negativados dentro desse histórico apresentado na microfilmagem, se a única pessoa que teoricamente poderia estar recebendo esses valores seriam vocês. E é justamente em cima desses valores negativados que nós estamos solicitando na justiça o pagamento desses valores negativados. Quando vocês dispõem da microfilmagem e nos apresentam para que a gente possa tomar conta desse valor, a gente solicita ao nosso setor de cálculos que faça essa atualização de todos os valores que forem apresentados negativos dentro da microfilmagem de vocês. O nosso setor de cálculo vai pegar esses valores, atualizar a moeda, porque muitos desses valores estavam em cruzeiros ou cruzados, atualizar a moeda. Após a atualização da moeda, vai fazer a incidência de juros sobre esse valor, certo? Esse cálculo é importante para que a gente tenha conhecimento do quanto que foi o dano causado a vocês, certo? Esse dano a gente chama de dano material, é um dos objetos da nossa ação, o dano material, que é o quanto que foi lesado a conta do PASEP de vocês. Além desse dano material, nós iremos também cobrar um valor correspondente a danos morais, pela expectativa de recebimento que vocês tinham e pelo valor ínfimo que foi recebido ao final desse procedimento, de toda a etapa procedimental de vocês no serviço público, que durou aí mais de 30, muitas pessoas têm mais de 30 anos de serviço público, algumas têm uns 30, mas ao final de toda essa carreira pública, muitas pessoas receberam valores ínfimos de 100, 200, 300 reais, que não condizem com a realidade do programa em si, que era justamente angariar fundos para uma possível aposentadoria, para uma possível doença grave, que vocês tivessem um fundo de reserva para utilizar ao final dessa carreira pública, ou por uma doença, ou por qualquer outro tipo elencado na lei do PASEP, certo? Então, quando vocês forem ao banco solicitar a microfilmagem, lembre-se dessa documentação, desse formato, para estar recebendo nesse formato, gente. Para que vocês não estejam ali recebendo o extrato posterior ao ano de 2000, porque esse extrato posterior ao ano de 2000 não é o que a gente utiliza para estar dando entrada na ação, certo? Nós utilizamos os valores anteriores ao ano de 2000, tá bem? Passada aí a questão da microfilmagem, a gente passa o andamento em si da ação, de como é que ela procede, quais são os riscos que a gente tem em estar interpondo essa ação e quais são os benefícios que a gente tem que estar interpondo essa ação. Inicialmente, a gente sabe que todo o processo se inicia com uma petição inicial, onde nós vamos apresentar ao juiz todos os argumentos necessários, certo? Para o conhecimento da nossa ação e para que o juiz possa, ao final, estar conhecendo do nosso direito. Após essa apresentação da petição inicial, o banco vai ter a oportunidade de defesa, por meio da contestação. Ele apresentado a contestação, nós temos o direito de nos defender a contestação que foi apresentada pelo banco. Isso vai se dar por meio de uma réplica à contestação. Após a réplica e instruído o processo com todas as provas documentais, o juiz da ação vai solicitar
às partes se existe alguma nova prova a ser produzida, certo? Não havendo prova a ser produzida, nós teremos a sentença de primeiro grau. É importante destacar para vocês que aqui em Recife, onde nós estamos dando entrada nas ações, essa sentença de primeiro grau está sendo 99% negativa, certo? Preciso apresentar isso para vocês porque nós trabalhamos com clareza e transparência para todos os nossos clientes. Essa sentença de primeiro grau está sendo 99% negativa, tá? E aí, existindo a sentença negativa de primeiro grau, existe a necessidade de levar o processo ao Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça possa reverter essa situação. E aí a gente faz isso por meio da apelação. Apresentamos a apelação com relação à sentença de primeiro grau para levar esse processo ao segundo grau e ser aí apreciado pelos desembargadores no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Após a apresentação da nossa apelação, o banco vai ter a chance de se defender com relação a essa apelação, por meio das contrarrazões. Certo? Apresentadas as contrarrazões, esse processo segue para o tribunal, para o acordo do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Via de regra, o Tribunal de Justiça de Pernambuco estava concedendo 100% de reversão com relação a essa sentença de primeiro grau. Nós estávamos tendo êxito no acordo do segundo grau. Estávamos porque, a posterior, eu vou informar vocês de um acontecimento, de uma medida que foi tomada pelo banco ao STJ e que esse acordo está suspenso por enquanto. Volto a dizer que irei tratar sobre isso mais à frente um pouco, quando a gente for falar sobre os riscos da ação, certo? Esse acordo do segundo grau positivo, o banco vai entrar com um recurso especial, tentando levar esse procedimento ao STJ. Após ele entrar com um recurso especial, vai nos dar a oportunidade de estar entrando aí com as nossas contrarrazões, apresentando as nossas razões para que esse recurso especial não seja aceito. E assim está sendo feito pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. O recurso especial ele não está sendo conhecido para prosseguimento. Ele está travando aqui e por isso o Banco do Brasil está entrando com outro recurso chamado de agravo em recurso especial para levar esse processo ao STJ. Mesmo assim, esse agravo no STJ está sendo negado. Sendo negado o agravo no STJ, esse processo segue para cumprimento de sentença. Pessoal, esse aqui é o cenário atual até maio de 2021. Depois de maio de 2021, houve uma mudança que a gente vai tratar sobre ela daqui a pouco. Nesse momento, do nosso dever, está passando para vocês os riscos que podem estar vindo, sendo oriundos dessa ação. E um dos riscos é justamente a questão das custas iniciais. Tá? Com os valores correspondentes ao PASEP atualizado e coincidência de juros, geralmente são valores altos, geralmente valores de 100 mil, 200 mil, 500 mil. Essas custas iniciais que nós pagamos ao dar entrada na petição inicial tem um valor de 2% com relação a esse valor. Então, trata-se de um valor elevado que nós, ao passarmos para vocês toda aquela documentação, conforme eu havia prometido, nós vamos estar aí assinando uma declaração de hipossuficiência, que é o documento hábil a solicitar o benefício da justiça gratuita ao juiz. O que significa esse benefício da justiça gratuita? Significa que vocês, em sendo concedido, vocês irão ficar isentos de pagamento de custas iniciais, de custas recursais ou de honorários advocatícios caso venha a perder a ação para o Banco do Brasil. Essas custas iniciais, ela está diretamente ligada à petição inicial. Entrou com a petição inicial, tem que pagar custas de 2%. Entrou com o recurso de apelação, tem que pagar as custas recursais, as custas também de 2% geralmente. Perdeu a ação, tem que pagar os honorários advocatícios ao Banco do Brasil, de 10% a 20% do valor da causa. Para que isso não venha a acontecer, nós solicitamos ao juiz o benefício da justiça gratuita, certo? Esse benefício da justiça gratuita vai informar o juiz que o pagamento dessas custas ou desses honorários vai impactar diretamente a renda familiar de vocês. E sendo assim, o juiz concedendo
esse benefício deve ser gratuita, será isento o pagamento de custas, isento o pagamento de honorários e isento o pagamento de custas recursais. Lembro que os honorários que serão isentos aqui serão os honorários em caso de perda da ação, certo? Os honorários que, caso se perca a ação, teriam que ser pagos ao Banco do Brasil, certo? Mais uma vez, que eu sei que muita gente sempre tem dúvida com isso aqui, eu vou mais uma vez enfatizar. Ao darmos entrada no processo com a petição inicial, via de regra, tem-se que pagar as custas iniciais. Para que não seja paga essas custas iniciais, nós solicitamos o benefício à justiça gratuita ao juiz. Caso seja esse benefício concedido, existe a isenção de custas iniciais, custas recursais e honorários advocatícios, caso venha a se perder a ação. Caso não seja concedido, terá que ser feito o pagamento das custas iniciais, das custas recursais e dos honorários advocatícios. Lembrando que essas porcentagens que estão sendo apresentadas aqui são sempre baseadas no valor da ação atualizado, certo, gente? Como é que a gente vai saber do valor da nossa ação? A partir do momento em que nós entregarmos a microfilmagem ao nosso setor de cálculo, esse setor de cálculo fizer toda aquela atualização que nós já conversamos, nos trazer aquele valor do material que foi apresentado na tabela de atualização de cálculo, somar o valor do dano moral que a gente vai apresentar ao juízo, e aí a gente vai ter conhecimento do valor da causa. Então não tem como nós estarmos apresentando, antes da realização dos cálculos, um valor da causa para vocês, porque tudo vai depender dessa atualização que será feita pelo nosso setor de cálculo, certo? Conforme eu havia dito, em maio de 2021, o Banco do Brasil ajuizou um incidente de resolução de demanda repetitiva, que é o IRDR 71 de Tocantins. Esse procedimento chegou ao STJ com a solicitação de suspensão dos processos até que algumas questões fossem decididas pelo STJ. E hoje, atualmente, estamos em outubro de 2021, atualmente não existe ainda uma decisão desse incidente. Não existe ainda uma decisão desse incidente com relação a essas questões que estão sendo solicitadas pelo Banco do Brasil. Isso faz com que esse processo seja suspenso de trâmite a partir da sentença. Ou seja, o processo vai ter a petição inicial, o processo pode ter a contestação, o processo pode ter a réplica, o processo pode ter o despacho saneador, ele só não vai ser sentenciado. Mas, doutor, se o processo está suspenso, o porquê de eu dar entrada no processo hoje? Inicialmente pela prescrição. A partir do momento que você toma ciência do dano que você sofreu pelo Banco do Brasil, você teoricamente tem 3 anos para estar dando entrada nessa ação. Se você já tomou ciência desse dano há um certo tempo atrás, inicialmente seria importante você já estar dando entrada nessa ação, mesmo com o incidente ainda pendente. Segundo, a depender da decisão do STJ do incidente, possa ser que as pessoas que já estiverem com a ação em curso tenham esse recebimento mais rápido, certo? Tenham esse recebimento mais rápido do que as outras pessoas que ainda não deram entrada. Esse incidente de demanda repetitiva, ele trata sobre algumas questões que o Banco do Brasil está solicitando como prescrição, qual é o marco prescricional que deve ser utilizado, a questão da legitimidade do banco para estar pagando esse furo que existiu no PASEP. Então, o STJ está para definir essa questão. Estamos aguardando e confiantes de que o STJ vai manter a decisão do nosso tribunal aqui em Pernambuco, tá certo? Manter o mesmo raciocínio do nosso tribunal aqui em Pernambuco, de que esses valores têm que ser pagos aos servidores pelos desfalques que foram feitos nas contas de vocês. Voltando a essa questão dessa suspensão, nós tivemos essa suspensão a partir de maio de 2021, certo? Então, todos os processos que estavam em trâmite e que não tinham ainda transitado em julgado estão suspensos em andamento a partir da sentença de primeiro grau. Tá certo, pessoal? Com relação ao nosso andamento processual, esse é o cenário atual com relação à ação do PASEP. Deixo o meu telefone, meu e-mail
E meu WhatsApp é à disposição de qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse andamento, com relação à documentação necessária para poder a gente estar ajuizando a ação, ou qualquer outra dúvida que vocês possam ter com relação a isso aqui. Tá certo? Um abraço a todos e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco.